Queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. E mais uma vez estamos aqui, Senhor, com os nossos corações, com as nossas mentes, com os nossos ouvidos, ó Senhor, atentos àquilo que o Senhor vai falar. Que o Senhor possa falar no nosso coração, instruir a Sua igreja, edificá-la. E que possamos, ó Senhor Deus, no dia de hoje, sair daqui, Senhor Deus, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, cheios do Teu Espírito, Senhor Deus. Instruídos, ó Pai, no caminho do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor Deus. Vai além, Senhor Deus, das nossas capacidades. Ser com aquele que está transmitindo a Tua palavra, Senhor Deus. E que o Senhor, ó Pai, olhe para nós com piedade e misericórdia, Pai, como filhos amados, ó Senhor, e fale ao coração da Sua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, agora nos versos 6 e 7, e hoje eu pretendo somente expor o verso 6, mas iremos fazer uma introdução a essa conclusão do capítulo 14 na sua primeira subunidade. Eu vou fazer a leitura dele todo e pararei ali no verso 7, e aí partimos para a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não encontra, mas para o prudente conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Nessa conclusão aqui do verso 14 da primeira subunidade, o que nós temos aqui apresentado é o outro lado da introdução que temos nos versos 1 e 2, como nós mostramos bem no início. Esse paralelismo, esse quiasmo que existe, na repetição temática do que se fala ali no início, e agora no finalzinho concluindo, e até mostrando que essa subunidade ela está toda, vamos dizer assim, unida, é um todo temático. E nessa perspectiva nós vamos ver que os escarnecedores e os insensatos são citados aqui no verso 6 e 7, em contraste com o sábio e o conhecimento nos versos B, ou seja, na segunda parte do verso. O escarnecedor procura sabedoria e não encontra, mas o prudente, conhecimento é fácil, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. E aí você vê retomada a ideia ali, nessa relação do verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E nós vamos perceber que esse par de provérbios nesses versos está ligado pela palavra-chave conhecimento. No verso 6, na sua parte B, no verso 7 também, na sua parte B. E nós vamos perceber que essa palavra-chave está relacionada a outros termos sapienciais que aparecem no início do livro, provavelmente na sua primeira coleção, como nós vimos até lá o capítulo 9, do prólogo, do seu início, até o capítulo 9, que representa aí a sua primeira coleção. E nós já vemos essa mesma temática logo no início de Provérbios. Lá no capítulo 1, dos versos 2 a 7, mais especificamente ali concentrando dos versos 4 a 7, que vão mais uma vez retomar esses temas que estão aqui, ou seja, mais à frente eles seriam retomados, como nós estamos fazendo aqui, termos como escarnecedor, sabedoria, perspicaz, insensato e conhecimento, termos que estão presentes nessa primeira unidade e que agora mais uma vez se repetem. Perceba lá no capítulo 1, nos versos 4 a 7, como os mesmos termos são apresentados: para dar ao simples prudência
e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. E prudência aqui, você perceba, né? A gente vai ver, é perspicácia, né? Para entender provérbios e parábolas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, que aqui são retratados como insensatos, nós vamos ver isso mais adiante, desprezam a sabedoria. Percebam como não somente esse capítulo 14, ele não, na sua própria estrutura, ele tem essa relação, mas em todo o livro isso acontece. Em todo o livro, a temática de todo o livro gira em torno disso, da sabedoria, da insensatez, do conhecimento e do desprezo a esse conhecimento que é a palavra do Senhor. E aí, focando mais nesses versos 6 e 7, o verso 6 nós vamos perceber que ele se refere à habilidade intuitiva do discípulo de obter conhecimento. O escarnecedor procura a sabedoria e não encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. E o verso 7 vai se referir à incapacidade do insensato de ensinar, ou seja, de reter e de ensinar, ou de transmitir esse conhecimento. E aí, nessa perspectiva, o verso 6 adverte sobre a transmissão de um conhecimento duvidoso, ou seja, um juízo, um julgamento, que vai caracterizar aquele que é escarnecedor, que é ímpio, que o impede de aprender, em contraste com o perspicaz, com o prudente, que é o santo, que é o sábio, no livro de Provérbios. E aí o verso 7 vai demonstrar a apartar-se dessas pessoas, do insensato. Por quê? Porque há tanta verdade moral em seus lábios, quanto uvas em uma plantação de batatas. E lá em Provérbios capítulo 13, verso 20, a palavra vai dizer assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro de dos insensatos, se tornará mau. As referências que nós temos aqui ao conhecimento desses versos, eles vão formar uma transição para a sabedoria, para o saber. Eu me lembro de Agostinho, e vou citá-lo no decorrer do livro, quando ele diz que nós precisamos entender para crer e crer para entender. Diz assim o verso 6: o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Nós vamos perceber aqui que os apóstatas mais endurecidos são caracterizados como escarnecedores. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra. Em Provérbios, no livro de Provérbios, o escarnecedor é o oposto do sábio. Ele odeia esse sábio. E também é o oposto do perspicaz ou prudente. E ele é colocado, ou seja, o escarnecedor é colocado no livro de Provérbios entre os insensatos, entre os soberbos e entre os arrogantes. Por isso que ele vai dizer: foge da presença de homens como esse. Vamos ver isso em Provérbios. Abra Provérbios capítulo 13, verso 1. Veja o que diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Perceba que há uma oposição aí entre o escarnecedor e entre o sábio. Ele é o oposto do sábio. Provérbios capítulo 9, versos 7 e 8, na sua primeira parte, diz assim a palavra do Senhor: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não aborreça, ou seja, odeie. O escarnecedor odeia o homem sábio. Abra aí Provérbios capítulo 19, verso 29. Veja o que a palavra de Deus diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos.
E aí perceba claramente aqui essa ligação entre insensatez e escárnio, insensatez e zombaria. Como essas coisas estão relacionadas? Por quê? Porque o insensato é um escarnecedor, o insensato é um zombador, porque ele não entende. E perceba que como ele é identificado, insensato é identificado como escarnecedor, e o escarnecedor como insensato. Abra Provérbios capítulo 21, verso 24. Veja o que o texto da Escritura diz: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Perceba aqui como o livro de Provérbios, ele deixa muito claro que o escarnecedor é o oposto do homem insensato, é o oposto do homem imprudente. E por quê? Porque ele falta sabedoria. E nesse verso nós estamos vendo que a sabedoria não é um bem que os homens orgulhosos podem tomar para si. Por quê? Porque isso só é dado aos humildes. Veja o que Mateus capítulo 11, versos de 25 a 27 vai nos dizer. E essa humildade que a Escritura vai falar está ligada ao quê? A um coração transformado. Porque aqueles que não têm um coração transformado, eles são escarnecedores, são insensatos, são pérfidos e zombadores. Veja o que diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Percebam como o livro de Apocalipse, de Provérbios, caracteriza esses homens. Ou seja, a relação que existe, e a relação está sendo diretamente ligada ao que é a palavra de Deus. Ou seja, aqueles que não conhecem, que desprezam a palavra de Deus, eles são homens orgulhosos, são homens zombadores, porque quando se colocam diante da palavra, a única coisa que eles sabem fazer é isso, porque eles rejeitam esse conhecimento. E por que Salomão está dizendo isso? Não é somente para que o seu filho, aqui nesse contexto, se afaste desse caminho, mas especialmente ele está dizendo para que ele se afaste pessoas que andam nesses caminhos. Mas veja aqui que esse texto vai nos mostrar que o escarnecedor procura e até mesmo começa a busca pela verdade, mas não consegue alcançá-la. E por que ele não consegue alcançar? Porque essas coisas estão, ou seja, se encontram no temor do Senhor. Abra Provérbios capítulo 2, verso 4 e 5. Vejam o que a Escritura vai dizer: se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se nós atentarmos para os primeiros versos desse capítulo, ele diz assim: filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se buscares a sabedoria como a prata, então entenderás o Senhor, o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Aqui nós temos uma indicação clara de que a sabedoria divina será seguramente alcançada por aquele que teme ao Senhor. Por isso nós percebemos a estupidez de muitas pessoas ao se depararem com essa sabedoria divina revelada nas Escrituras. Por quê? Porque essa sabedoria que Provérbios fala, que a Escritura fala, ela tem uma dimensão religiosa,
Por quê? Porque inclui o conhecimento de Deus, que é o temor do Senhor. E é isso que Provérbios capítulo 9, verso 10 vai dizer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Abra lá Provérbios capítulo 30, verso 2 e 3. Veja o que o texto vai dizer. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ou seja, a sabedoria é dada àqueles que têm o conhecimento de Deus, ou seja, que têm o temor de Deus. Um homem que não tem o temor de Deus, ele não pode jamais alcançar essa sabedoria. Por isso eles desprezam essa sabedoria. E é isso que Provérbios vai dizer. Abra aí Provérbios capítulo 1, verso 7. O princípio dessa sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio dessa sabedoria é uma verdadeira transformação no coração dos homens. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Abra Provérbios capítulo 9, verso 8. Desculpa, Provérbios 23, 9. Diz assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Agora sim, Provérbios capítulo 9, verso 8. Veja o que diz: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. E por que isso? Por que eles vão desprezar essa sabedoria? Por que eles não abraçam? Porque não têm temor do Senhor. Matthew Henry, ele faz uma explicação para esse texto aqui, para aqueles que buscam a sabedoria e não encontram. Ele diz assim: a razão pela qual algumas pessoas buscam sabedoria e não a encontram é porque não a buscam com um princípio correto, de uma maneira correta. São escarnecedores e é zombando que buscam instrução para que possam ridicularizar o que lhes é dito e criticar a instrução recebida. E isso não nos causa admiração, porque aqueles que buscam sabedoria, como Simão, o mágico, buscou o Espírito Santo para servir o quê? Ao orgulho e a cobiça que existia no seu coração. E por isso ele não encontrou. Por quê? Porque ele buscou de maneira inadequada. Abra Jeremias capítulo 42, nos versos 1 a 22, nós temos um exemplo claro de que esses homens até buscam essa sabedoria, mas a rejeitam por não ser aquilo que anseia os seus corações. E esse texto do livro do profeta Jeremias, ele vai falar da consulta dos capitães do exército e de todo o povo de Judá que sobrou na terra depois da invasão babilônica. Eles consultaram ao Senhor por meio do profeta, Jeremias, para saber que caminho eles iriam tomar e o que deveriam fazer. E a palavra do Senhor para eles é que deveriam permanecer na terra, pois o rei de Babilônia seria propício a esses homens, e eles não deveriam voltar para o Egito em busca de paz e tranquilidade. E lembrem, a relação do Egito nas Sagradas Escrituras é a volta a uma vida de pecado. O Egito representava isso, e a gente vê isso muito claro ali no livro de Gênesis, até a leitura que nós temos feito nas sextas-feiras, falando sobre a vida de José, o evangelho ali sendo manifestado. O Egito, o retorno a volta do Egito, representaria a volta ao pecado. E ele diz: não voltem para o Egito. Mas veja qual foi o desfecho
Eles rejeitaram o conselho do Senhor. Veja do verso 1 ao verso 7, eu vou fazer essa leitura. Eles até buscaram sabedoria. O escarnecedor, o zombador, o insensato, o ímpio, ele busca, mas ele busca de forma errada. Veja aqui no texto: tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias. Perceba como ele classifica esses homens. Jeremias 43, versos de 1 a 7. Aqui é o desfecho da história que Jeremias 42, versos de 1 a 22 nos dá. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães do exército, nem o povo toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Percebam que Jeremias era reconhecido como profeta. Ele era profeta. Os profetas falavam da parte do Senhor. Mas ele está indo aí contra o profeta. É a mesma coisa se eu hoje estivesse pregando, expondo as Escrituras, e aquilo que eu estou falando está muito claro, está muito nítido com o que a palavra de Deus está dizendo. E não há como retrucar, não há como dizer: pastor, isso que o senhor está falando aqui não tem fundamento bíblico, porque está claro. Esse é o mesmo contexto de Jeremias. Ele é um profeta, ele era um homem que era usado por Deus para falar da palavra do Senhor. E como nós vimos na semana passada com Micaías, eles não poderiam falar, eles não tinham condições de falar outra coisa que não fosse a palavra do Senhor. Esse é o contexto. Então, verso 5: antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães do exército, todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados para morar na terra do Egito. Tomaram os homens, as mulheres, os meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradão, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também Jeremias, o profeta, e Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Eles são soberbos, são zombadores, e todas as vezes que desprezamos a palavra de Deus, nós estamos agindo dessa forma. E por que eles fazem isso? Porque eles não têm o temor do Senhor. Por isso, todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor e desprezamos dela, estamos zombando dele, estamos escarnecendo dele. E essa é uma característica de um homem que não tem o temor do Senhor. E olha que interessante, até porque está bem relacionado com o que nós vamos falar hoje à noite, continuando a pregação de 2 Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 e 3, veja o que Paulo diz a Timóteo, porque ele deveria pregar insistentemente a palavra de Deus. Ele diz assim: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E o que nós estamos vendo aqui, o que Paulo vai falar, e eu vou falar sobre, dar continuidade hoje à noite, são tempos de apostasia. O escarnecedor é um apóstata, porque ele zomba da palavra de Deus, ele não leva essa palavra em consideração, ele a despreza, ele é orgulhoso. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra e não seguimos com o nosso coração, nós estamos sendo assim. E perceba, que tempos assim de apostasia, no contexto do apóstolo Paulo, chegariam, como nós vemos também no Antigo Testamento. Nós vamos perceber que isso sempre acontece no curso da história, momentos de apostasia,
e estamos caminhando também para o momento final. Essas coisas se repetem. Veja Isaías capítulo 6, verso de Nova Onda, abrindo um parêntese aqui. Veja o que ele diz. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converte, seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. É esse momento aqui que Isaías está profetizando. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a semente, assim a santa semente é o seu toco. E aí você vê lá em Isaías capítulo 53, verso 1, quando ele fala ali do servo sofredor, ele diz assim no primeiro verso: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E aí o apóstolo Paulo repete essa mesma temática lá em Romanos capítulo 10, versos 16 a 17, dizendo assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que ele está dizendo aqui para nós? Qual é a relação? A relação é a seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir. E por isso o evangelho deve ser pregado, deve ser sempre pregado. Por quê? Porque o vento vai soprar para onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando houver oposição, quando houver apostasia, a palavra deve ser pregada. E aqui também nós vemos o porquê deles não serem capazes de encontrar o objeto de suas buscas por meio das suas concepções. Eles não vão encontrar. Eles vão dizer, como disseram aqueles homens ali para Jeremias: o Senhor não disse isso. E até trazendo para o nosso contexto, né? Quando nós pregamos, e uma pregação fiel é uma exposição clara da Escritura, onde você, uma criança, um adulto, um homem culto, eles vão ouvir e vão entender o que está sendo dito, e não há como retrucar e dizer não é assim. E quando nós, pregadores, estamos pregando a palavra, quando a palavra está sendo trazida, estou até adiantando a pregação de hoje à noite, e ela é clara, ela não é duvidosa, e nós não a ouvimos, ou seja, nós não seguimos aquilo que está sendo pregado, nós estamos zombando, escarnecendo de Deus, nós estamos desprezando ao Senhor. É engraçado porque muitas vezes nós não vemos dessa forma, olhamos a postura de desprezo e zombaria com uma postura assim meio grotesca, né? Com cara feia, com cara amarrada, aquela atitude daquela criança rebelde. Mas muitas vezes essa rebeldia, ela não é demonstrada dessa forma. É simplesmente um não quero fazer. Mas perceba aqui o que o texto está nos dizendo. O escarnecedor é aquele que procura e não encontra. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem entender, eles não são capazes de encontrar o objeto de suas buscas por meio das suas concepções. Veja, aqueles homens lá queriam ser salvos da Babilônia. Eles queriam ser salvos da destruição. Como é que eles procuram isso? Seguindo o que a palavra de Deus estava dizendo, ou os seus próprios corações? A ideia deles era a seguinte: se a gente ficar aqui, eles vão voltar e vão acabar com a gente.
Se a gente for para a Babilônia, a gente vai ser dizimado, destruído, a nossa nação vai deixar de existir, porque vai começar a haver ali uma relação, um envolvimento, e essa nossa nação, o povo de Deus, vai se diluir no meio dos babilônicos. Mas o que Deus estava falando? Vocês vão para lá, e lá eu vou abençoar vocês. Vocês vão ficar aqui, e vocês vão ser abençoados. Ou seja, eles queriam viver a vida deles dentro da concepção deles. E essa até era uma concepção verdadeira. Porque é assim que um povo deixa de existir. Não que seja exterminado, mas é uma fusão natural. Se eles ficam na terra, eles estão abandonados ali. Os babilônios voltariam ali, já foram várias vezes ali, iriam destruir. Essa era a concepção deles, e não estava fora de uma realidade, ou de uma probabilidade, ou de uma possibilidade, vou ser redundante, verossímil. Mas o que Deus tinha dito? Vocês vão ficar e vocês vão ir, porque é aí que eu vou abençoar vocês. É a palavra de Deus. Abra 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. E sabe por que essas coisas acontecem? Porque os homens, ou seja, o homem natural, o escarnecedor, o zombador, aquele que não é sábio, segundo as Sagradas Escrituras, ele vê essas coisas pela sua cosmovisão, pela sua ótica. Eles querem conhecer o reino de Deus, querem saber a partir do reino de Deus, por meio da sua sabedoria. Quantos irmãos nossos, parentes nossos, amigos nossos, colegas de trabalho nossos, vira e mexe para você, não, porque a religião é assim, porque Deus é assado, não, porque começam a dar definições do que seria uma religião, do que seria Deus. Você vai todo domingo para a igreja. Não tem necessidade disso não, rapaz. Eu posso cultuar aqui na minha casa. Eles sempre estão dando as suas concepções a respeito de Deus. Eles estão olhando as coisas do reino de Deus com olhos doentes. Veja o que 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 vai dizer. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você lembra do que Pedro disse para o Senhor Jesus, quando ele disse que iria morrer na cruz? E o que ele falou, arreda de ti, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, sim das dos homens. Ele diz, não aconteça isso contigo, Senhor. Por quê? Porque a visão de Pedro ali era uma visão mundana, demoníaca. Não, Senhor, o Senhor não precisa morrer. Mas não é por meio dessa sabedoria que nós vivemos. É por meio da sabedoria da palavra de Deus, que é contrária a tudo nesse mundo. E aí essa arrogância, porque quando nós dizemos não à palavra, nós estamos dizendo assim, nós somos mais sábios do que Deus. Não tem outra saída. Nós estamos sabendo mais do que você. É interessante até porque vira e mexe, às vezes eu entro em sala de aula, aí o aluno chega para você assim, professor, por que o senhor não faz assim, assim, assado? Professor, vamos estudar o livro hoje? Aí eu fico rindo, né? Eu falei, não, nós não vamos. Quer dizer, você estuda a vida toda para chegar em sala de aula e ainda não ser lá grande coisa. E um aluno que não conhece nem a vida direito quer dizer para você o que você tem que fazer. O que é isso? Pode ser a maior boa intenção do mundo, mas arrogância, pretensão. Ele pode nem perceber e falar isso, como muitos falam ali, rindo, alegres, né? Estou dando uma sugestão ao professor. Por que não fazer isso?
Mas na realidade, quando nós agimos assim, nós estamos sendo pretensiosos, estamos querendo tomar para nós algo que não é nosso. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, o que está em jogo é isso, é o nosso orgulho, a nossa pretensão. Nós estamos dizendo como nós devemos viver a vida e como nós devemos viver a religião. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos escarnecendo, nós estamos zombando daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. A Simone me trouxe uma palhinha do que aconteceu ontem, né? E o pastor Paulo, falando sobre Provérbios, ele disse uma coisa interessante, que a gente já deve ter percebido na prática. Ele disse assim: quando nós seguimos a palavra de Deus, tudo na nossa vida vai dar certo, tudo na nossa vida vai correr bem. Eu não estou levando em consideração aqui as diversidades, os problemas que o pecado traz ao mundo, e nós estamos afeitos a isso, porque vivemos num mundo de pecado. As doenças e outras coisas mais são consequências disso. Mas ele estava querendo mostrar assim: o Deus do universo criou todas as coisas, criou todas as leis, e quando nós seguimos a sua lei santa, o único caminho é a felicidade, o único caminho é a prosperidade espiritual, é a prosperidade física, é o bem-estar. Por quê? Porque nós estamos seguindo a lei, as leis do Criador. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E especificamente aqui, o texto de Provérbios, o livro de Provérbios. A arrogância desses homens impedem a esses homens se humilharem sobre a revelação de Deus, dessa realidade, da sua realidade. Por meio de quem? Por meio dos profetas, por meio dos seus mestres inspirados, ou no nosso contexto, por meio da palavra de Deus, cegando esses homens completamente para essa verdade que nos é dada e revelada acerca da piedade, da ética, do bom senso que a palavra de Deus nos dá. Abra Provérbios capítulo 9, verso 7. Veja o que ele diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Eles estão cegos para essa verdade. Provérbios capítulo 18, verso 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão externar o seu interior. Provérbios 24, 7. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Eles estão cegos. Eles não conseguem enxergar. E esses que o livro de Provérbios está dizendo são aqueles que Paulo cita lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Coloque a sua cabeça para funcionar aí. Nós pastores temos mais contato com esse, não que os irmãos não tenham, mas a gente tem mais contato e consegue perceber isso pelo contato que temos. Quantos na nossa vida, nas nossas igrejas, são como pessoas como essa, que aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por isso que nas minhas orações aqui, quando nós iniciamos o nosso culto, a pregação, eu digo: Senhor, tem misericórdia de nós, não permite que o que temos pregado, o que temos falado, o que temos ensinado na igreja, não somente eu, mas todos aqueles que vêm aqui ao púlpito, os presbíteros, os professores de escola dominical, não permita que essas coisas sejam em vão na nossa vida, que elas tenham efeito, porque essa
é a vontade de Deus para nós. Porque nós não somos como esses que aprendem e jamais chegam ao conhecimento, ou seja, chegam à prática dessa verdade. Olhe para você, veja como muitas vezes determinadas coisas que nós sabemos, nós não praticamos. E por que nós não estamos praticando? Nós não estamos nem lutando. Porque na nossa vida a mortificação da carne representa isso, o conhecimento da palavra de Deus que nós temos que colocar em prática, e esse conhecimento ele bate de frente, ele confronta o nosso pecado, a nossa forma de viver pecaminosa, e precisa ser mudado, precisa ser transformado. E aí você tem aquela luta que Paulo fala ali em Romanos 7, aquela luta, né, que é a luta comum e natural do homem transformado pela graça de Deus. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Não é isso que nós estamos vendo naqueles que são ímpios, naqueles que são caracterizados como insensatos, escarnecedores, zombadores. Eles aprendem, mas jamais põem em prática. Jamais chegam ao conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade transforma a vida. Por isso que aqui no livro de Provérbios, na Escritura de uma maneira geral, ele diz assim: tenha essas palavras no coração. Bruce Waltke comenta dizendo que esses escarnecedores, em vez de encontrar algo que está além dele próprio em Deus por meio de mestres inspirados e serem corrigidos, ou seja, pela palavra, por esse conhecimento, sua opinião exagerada e sua própria importância e seu desejo de obter poder social e exaltação o levam sempre de volta para si mesmos. Mas em contraposição com isso, ele diz que para o prudente, o conhecimento é fácil. E é interessante porque a ideia aqui, a palavra traduzida como prudente, poderia ser traduzida, e essa é a ideia, como perspicaz. Dá o sentido de alguém com uma percepção moral, com um dom de Deus, e não fruto de uma experiência apenas. E a fonte dessa perspicácia, dessa percepção, é o coração. Por quê? Porque é o coração que discerne ou deixa de discernir as obras do Senhor, o temor do Senhor, a justiça, a retidão, a vontade de Deus, quando a sua palavra é obedecida. Vejam que o próprio livro de Provérbios vai nos dizer, Provérbios capítulo 2, verso 1 e 2, ele vai dizer assim, eu vou correr um pouco. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Vejam que o verso 9 e 10 vai dizer: então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as verdades, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Abra aí no capítulo 2, no verso 5. Olha o que ele diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Vejam que o Salmo 111:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que a praticam, o seu louvor permanece para sempre. Percebam o que nós estamos vendo aqui. A Escritura está nos dizendo que para esses homens, para o prudente, para o perspicaz, essas coisas são fáceis. E nós vamos perceber que isso é um dom espiritual. E embora esse dom, esse entendimento, essa percepção seja algo que Deus dá, ela não aparece automaticamente. Precisamos conquistar, exige diligência persistente. É mais do que ter um QI. Por quê? Porque está relacionado ao caráter, ou seja, ao tê-lo no coração, a uma conversão, a uma mudança de vida, a uma mudança de direção. E apesar de ser um dom espiritual, e dom espiritual só tem aqueles a quem o Senhor dá.
nesse caso aqui, todos aqueles que são seus, como a salvação é um dom espiritual, é algo que Deus nos dá. Esse discernimento, esse conhecimento é um dom espiritual, é algo que Deus nos dá. E ele está dizendo aqui que é fácil para o prudente, para o sábio, para o santo, para aquele que tem o temor do Senhor. Mas apesar de ser algo, ou seja, um dom espiritual, ele só pode ser alcançado quando a palavra de Deus é lida e guardada no coração. Seria entender para crer e crer para entender. Apesar de ser um dom espiritual e é dado por Deus, ele não dá a qualquer um. Os insensatos não têm. Nós, o seu povo, nós temos. Isso deve ser buscado por nós. E essa palavra deve ser guardada por nós. E quando nós não possuímos isso, estamos em falta para com Deus. Se nós não perseguimos isso, nós estamos incorrendo na punição divina. Veja o que Provérbios capítulo 2, verso 1 vai dizer. O início de todos esses capítulos. 2:1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. E você vai perceber pela leitura que nós já fizemos que ele está dizendo que o conhecimento de Deus nos será dado, que essa sabedoria divina será dada. Mas como é que eu adquiro esse dom do céu? Esse dom já é seu, no momento da conversão, você recebe isso. Mas isso também tem que ser buscado, por quê? Porque você precisa aceitar a palavra do Senhor e esconder ela no seu coração. Olha o que diz Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. 5:1. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina os ouvidos. E o capítulo 7, 1 e 2. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ou seja, por mais que seja um dom espiritual, nós precisamos buscá-lo. E como é que nós buscamos esse dom da sabedoria, esse dom do entendimento? Por meio do estudo, da meditação da palavra. E assim isso se torna algo fácil para os prudentes. Por quê? Porque eles têm uma aptidão intuitiva, vamos dizer assim, para aquilo que eles estão buscando. Por isso, no livro de Provérbios, Salomão constantemente instrui seu filho para ter essas palavras em seu coração. Porque só assim ele seria um homem sábio. Ele deveria buscar essa sabedoria. E onde ele ia buscar isso? Onde ele ia buscar esse conhecimento? Na palavra do Senhor. E seria muito fácil a partir disso ele ser um homem sábio. Por quê? E por que isso? Porque nós temos o Espírito de Deus. E aqueles que têm o Espírito de Deus têm a mente de Cristo. Paulo vai dizer isso, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16. Veja o que a Escritura vai dizer. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí Matthew Henry vai dizer que para o prudente, para o que entende corretamente
que se afasta do mal, pois isto é entendimento, o conhecimento de Deus e a sua vontade é fácil. A Escritura está cheia de indicativos, nos mostrando essa realidade. A parábola do semeador, por exemplo, é uma delas. E aqui nós percebemos as dificuldades dos escarnecedores e a facilidade dos perspicazes. Lá em Mateus capítulo 13, verso 11, 15 e 16, diz assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque esses que veem e ouvem, eles vão procurar o conhecimento de Deus da forma correta. Eles não querem apresentar conhecimento, mas eles querem viver por meio dele. Eles não querem ser reconhecidos como sábios, mas eles querem viver a sabedoria. Eles não são invejosos, como Simão o Mágico foi. E é interessante porque a mesma palavra que é dada para o escarnecedor, para o homem insensato, que para ele é cheiro de morte para a morte, para o humilde e sábio é cheiro de vida para a vida. E aí nós temos Paulo falando sobre isso agora em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16, quando ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele fala isso porque ele pregava o Evangelho, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes que se perdem, cheiro de morte para a morte; para aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. E aí Matthew Henry, finalizando seu comentário a respeito desse verso, ele vai dizer assim: aquele que tem entendimento a ponto de se afastar do mal, pois isso é entendimento, deixar de lado seus preconceitos, de abandonar todas as suas disposições corruptas, facilmente aprenderá a instrução e receberá as suas impressões. Por isso Salomão diz que esse conhecimento é fácil para o perspicaz, porque ele se humilha diante daquele que é o Senhor de toda a sabedoria. Ele busca incessantemente essa fonte de toda a sabedoria e graça que é Deus e que está na sua palavra. E essa busca se dá por meio da apreensão dessa palavra, da oração, da meditação e da prática. E olha que interessante, como são aqueles zombadores, escarnecedores, que pensavam, não sei se pensam ainda, que é por meio de uma reunião de oração de poder. E entendam o que significa isso, que esse conhecimento é obtido, mas é pela apreensão da palavra, pela oração simples, contrita, pela meditação e pela prática das Sagradas Escrituras, que nós chegamos a isso. E é isso que nós vemos em Provérbios. É isso que Provérbios diz a nós, crentes. E mais uma vez, voltando ao capítulo 2, do verso 1 a 10, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade.
guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Perceba aqui o motivo nessa oposição que nós estamos vendo no verso 6, pelo qual o filho deve fugir da presença da companhia de escarnecedores. Por que buscar a companhia, a amizade de pessoas avessas a esse conhecimento e ao caminho da salvação? Por que sermos aconselhados por essas pessoas ou seguirmos o que essas pessoas dizem? Por meio de livros, televisão, filmes, e outras coisas mais, acharmos que aquilo ali é a realidade. E até pode ser a realidade de muitas pessoas, mas não é a nossa realidade. Por que se envolver com essas coisas dessa forma? Por que pautar a nossa vida por essas percepções? Hoje em dia, é interessante, né? A gente nunca tinha pensado nisso anteriormente, mas a política está mostrando isso claramente. A cosmovisão que temos de Deus vai ser uma cosmovisão política para nós também. E não só política no sentido de votar em um ou outro, escolher um ou outro candidato, mas onde nós vamos colocar os nossos filhos? Na escola? Aonde nós vamos morar? Que igreja nós vamos procurar? Tudo vai estar relacionado a essa cosmovisão, ou seja, a essa sabedoria. E nós vamos direcionar as nossas vidas de que forma? Como vamos criar os nossos filhos? Até mesmo aquilo que nós devemos comer ou beber. Paulo vai dizer isso. Essas coisas são insignificantes. Resumindo o que Paulo fala em Coríntios. Mas você tem que comer e beber para glorificar a Deus também. As nossas escolhas vão depender do nosso coração, ou melhor, da sabedoria que está no nosso coração. Por isso, o Salmo capítulo 1, verso 1 e 2, que nós já lemos aqui, cai como uma luva. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode não andar com pessoas descrentes. Você pode andar no meio religioso. E você pode ser essa pessoa que está sendo pontuada aqui. Não aquele que tem prazer na lei de Deus, mas o contrário, que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Esses que o salmista está dizendo aqui, e aqui estou falando dos santos, que têm prazer na lei de Deus, buscam conselhos para a sua vida, não na sabedoria do mundo, do homem, mas na sabedoria divina. Eu gostaria de concluir, queridos, esse verso ampliando aqui no contexto em que iniciamos essa subunidade. E que contexto é esse? Um pai que está ensinando o filho a escolher um caminho, e esse caminho seria uma esposa sábia ou uma esposa insensata. Porque, como nós falamos anteriormente, o homem, ao buscar uma esposa, busca nela aquilo que lhe agrada. Por isso, o verso 7, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Por que a gente olha
quando está procurando alguma coisa, no caso uma esposa? O que você vê que lhe agrada? Isso serve no caso dos maridos também. E aí, na ótica desse verso, nós precisamos entender as nossas ações, os motivos que nos levam a determinadas escolhas. Se nós formos piedosos na nossa motivação, no nosso alvo, isso vai ser muito bom, mas se não, isso vai trazer consequências desastrosas para as nossas almas. Por isso ele vai dizer: foge da presença de homens assim. Porque você não vai achar conhecimento ali. Você não vai achar sabedoria ali. E isso pode trazer, com certeza, destruição para a sua vida. A Escritura está abrindo os nossos olhos para essa realidade. O que faremos? Vamos escarnecer disso? Vamos zombar porque vamos desprezar o conselho do Senhor e vamos seguir o nosso coração? Muitas vezes será difícil essa escolha, né? E o nosso coração será ferido por causa das nossas escolhas. Mas é melhor ter um coração ferido por ter abandonado o pecado, por ter ouvido a voz de Deus, do que não ter um coração por seguir seus próprios desejos. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E queremos te pedir, ó Senhor Deus, mais uma vez, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Eu sei que muitas vezes, ó Pai, aquele que está aqui à frente não é perfeito, Senhor, na sua exposição. Às vezes deixa muito a desejar aos olhos dos homens, mas que os nossos olhos não estejam, Senhor, nos homens, mas estejam naquilo que eles estão falando, ou melhor, naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Senhor, fala ao nosso coração através dela, Pai. O livro de Provérbios nos dá várias instruções. É a piedade de Cristo que estamos vendo aqui. É o modelo de Cristo que nós estamos vendo. São as obras de Cristo que nós estamos vendo aqui. É aquela nova criatura, feitura dele, citado lá em Efésios capítulo 2, no verso 10. Para que possamos andar nelas, conhecê-las, para andar nelas. Porque, como diz a tua palavra, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que temem ao Senhor, o conhecimento é fácil. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos terminar o nosso culto